telespectadores, viemos hoje à cidade de Moura, no Baixo Alentejo, na margem leste do rio Guadiana, uma cidade monumental e com muita história para contar. Logo quem veja a bandeira do município, a bandeira tem uma torre e com uma moura morta aos pés da torre. É uma alusão à lenda da princesa Salúquia. E é uma lenda que eu vou contar porque, ao contrário de muitas outras lendas, esta pode ter algum fundo de verdade. Por um lado, revela a brutalidade da conquista cristã, por outro lado, revela que a cidade foi tomada, esta é a primeira conquista, tomada à traição, por dois cavaleiros cristãos, Dom Pedro e Álvaro Rodrigues. Ora, é evidente, dois cavaleiros nunca se apoderavam de uma cidade como esta se não fosse através de um estratagema de guerra. Bom, a lenda é esta. Quem governava Moura era uma linda princesa da flor da mocidade, chamada Salúquia. E Salúquia contratou o casamento com um príncipe, o príncipe de hoje, Brafama. Combinou-se o casamento, marcou-se a data e Salúquia ficou aqui no alto de uma destas torres a ver a aproximação do noivo por esses caminhos do Alentejo. Depois viu um tropel de cavalos, viu realmente um séquito com os trajes do casamento e os cavaleiros árabes e deu ordem rapidamente para abrirem os farolhos das portas e o seu noivo poder entrar rapidamente aqui na cidade onde ela esperava. Simplesmente os tais dois cavaleiros cristãos tinham sabido do projeto do casamento. Portanto, foram emboscar-se aí num grande olival e quando se aproximou o cortejo nupcial, caíram em cima deles, mataram-nos todos, roubaram-lhes os cavalos, roubaram-lhes as roupas e aproximaram-se de Moura como se eles é que fossem o séquito conjugal. Mal se abriram as portas, foi uma gritaria de agonia e aflição, porque os cavaleiros que os acompanhavam desembanharam as espadas e começaram a matar tudo quanto respirava. Aí a princesa caiu em si, viu o grande erro que tinha cometido e ela própria deitou-se da torre abaixo porque não quis sobreviver à sua desgraça. Essa crueldade era, aliás, geral. A última página da descrição de uma crueldade brutal é a conquista de Ceuta. Os portugueses julgavam que aquilo era uma cidade fortíssima. Organizaram uma força militar extremamente poderosa, desembarcaram em força numa praia e tudo quanto mexia foi morto, tudo. Só que Ceuta não era uma cidade militar, era uma cidade aberta. Não estava preparada para nenhum combate, não tinha nenhum soldado. Portanto, o que os portugueses fizeram foi avançar e matar, matar, matar. A crónica de Ceuta, numa página que eu julgo que é de Fernão Lopes, na Betesorara, conta os mortos pela rua, alguns tão mal mortos que gritavam, retorciam-se, levantavam e davam passos cambaleantes. É uma página horrorosa. O traçado destas muralhas não mudou muito e por isso é possível
que tenha sido por esta porta que estamos a ver que entraram os cavaleiros cristãos e que iniciaram a sua cruel chacina, que em frente era a mesquita. Entraram, esfarraparam, incendiaram e ficou isto crivado de mortos. Todavia, o profeta Maomé, no Corão, recomenda a tolerância religiosa. Ele escreve mesmo: não façais violência aos homens por causa da fé. Não discuteis com judeus e cristãos, a não ser em termos amistosos e moderados. Os fundamentalistas de hoje estão bem longe deste versículo do Corão. Todavia, foi esta linha que permitiu que os árabes se instalassem com tanta facilidade em regiões que durante séculos tinham sido cristãs. É isso que fez o êxito da civilização berber em Portugal. A cidade de Moura entrou no domínio do Islão no princípio do século VIII e só acabou no fim do século XIII. Portanto, 600 anos de dominação islâmica, quase tanto quanto tem de período cristão. Eu disse período islâmico e é costume dizer época árabe. Eu não digo época árabe, porque realmente a época não era árabe, era do Islão. Mas, olhando os homens que passaram aqui do exército, que conquistou isto em 711, cerca de 30 mil, nem 100 seriam árabes. A Arábia lá muito longe, eram bereberes, eram crentes do norte da África, das tribos do norte da África. Isso é muito importante em Portugal, porque uma coisa são árabes, tinham uma civilização elevadíssima, outra coisa eram berberes, claro, que eram uma região africana, cultura muito inferior. Está ali uma lápide sepulcral, está aqui algumas cerâmicas, bom, mas aqui em Moura há muitos outros vestígios árabes. Existe, por exemplo, um bairro inteiro que é ainda do tempo dos árabes. Tudo isto é da época ainda da velha Moura muçulmana. Qual é, na verdade, a influência da cultura muçulmana na história portuguesa? Hoje está em moda na Europa exaltar muito a importância dessa cultura e das influências que ela teve na Europa. Bom, essa tendência é um bocado moda. É certo que a cultura árabe era, em muitos aspectos, muito superior à cultura cristã. Mas também é certo que a contradição cultural provocou uma raspagem e a destruição de quase tudo quanto era cultura árabe. É árabe, é maldito, é para queimar. Eu digo, por exemplo, isto: os árabes eram grandes escritores, tinham uma rica literatura, tinham muitas bibliotecas. Eu nunca vi manuscritos, livros árabes ou berberes do tempo da sua dominação. Eles existiram aos milhares, mas foi tudo raspado e destruído. Compreende-se bem que, de facto, tenha desaparecido em grande parte a influência cultural dos árabes. Mas a influência da presença árabe fez-se sentir muito noutros domínios. Por exemplo, na criação da pequena propriedade. Eles são muito hábeis
no aproveitamento da água, as noras, os açudes, tudo isso é árabe, e com água pode haver pequena propriedade, sem água não pode. Bom, a pequena propriedade vem a criar uma classe nova, o proletariado rural, que não existe na época romana. Realmente temos que ter isto presente. Quando os árabes chegam, isto estava ocupado pelos visigodos. Os visigodos não eram muitos, há quem calcule 100 mil, seja o que for, eram umas centenas de milhares para milhões de hispano-romanos. Portanto, eles proibiram os hispano-romanos de ter armas ou de fazer serviço militar. Só os visigodos é que combatiam. Por isso, só os visigodos é que foram derrotados na Batalha do Adalete e refugiaram-se nas Astúrias. E, num instante, com uma grande onda, os árabes chegaram até lá acima. Houve alguma resistência em Sevilha, em Toledo, mas coisas perfeitamente locais. Isto veio, em grande parte, da tolerância. Eles aceitavam que as populações continuassem cristãs. Aceitavam e talvez até fomentassem, por uma razão, é que a população, para ser cristã, tinha que pagar um imposto para se tornar árabe. Não pagava nada. As autoridades árabes preferiam receber alguma coisa a não receber coisa nenhuma. Isso explica muita coisa, muita coisa. Por exemplo, quando se fala nas produções agrícolas da Espanha muçulmana, essas produções são realmente o pão, o azeite e o vinho. Não, vinho, mas o Corão proíbe que se beba vinho. Houve mesmo um califa, no século X, que deu ordem para que em toda a Espanha se arrancassem todas as vinhas. Não há o mais leve indício de que se tenha arrancado uma só videira. Desobediência? Não. É que o califa dava ordem aos muçulmanos e as vinhas estavam em poder de moçárabes, que eram cristãos, que viviam à maneira árabe. Viviam nas terras árabes, vestiam-se à maneira árabe, tinham mesmo já uma linguagem, mas mantinham-se cristãos e, portanto, podiam beber vinho à sua vontade. É isso que explica que, olha, esta terra em que agora estou é uma riquíssima produtora de vinho. Estes vinhos de Moura são dos melhores que há no Alentejo. E isso não é de hoje nem de ontem, porque realmente isso não foi interrompido durante os 600 anos de domínio árabe. Mas há uma outra consequência extremamente importante. A propriedade no tempo dos visigodos são grandes domínios, porque os visigodos chegaram e substituíram os romanos. Os romanos, grandes proprietários, romanos ou hispano-romanos, tinham as suas vilas com muitas parcelas que dependiam da vila central. Ora bem, era o senhor romano ou o seu representante, o vilicus, quem decidia as tarefas coletivas, que eram muitas: o pasto, o afolhamento, o arranjo dos caminhos, o arranjo das muralhas, quando a terra tinha muralhas, a justiça, a segurança, tudo isso eram da responsabilidade do chefe ou do seu representante. Agora, com a conquista, os chefes foram derrotados, foram-se embora. Mas os problemas ficaram. Continua a ser preciso resolvê-los. E como é que isso se resolveu? Olha, os vizinhos, vizinho vem de vicus. Vicus quer dizer aldeia. Os vizinhos, os habitantes da aldeia, reuniam-se e eles coletivamente decidiam o que haviam de fazer. É isso que cria o conventos públicos vicinorum, quer dizer, a reunião de todos os vizinhos. Essas reuniões de todos os vizinhos vêm a exercer a autoridade local e os reis de Portugal, quando o país nasce, têm que escolher entre duas maneiras de governar a terra. Ou dá-la ao nobre, ou à igreja, e a terra deixava de pagar nada, era imune, ou passar um feudal, e a terra pagava tudo. É claro que os nossos reis
preferiram o sistema furaleiro, que ainda hoje domina em Portugal. Nós hoje somos ainda uma nação de forais. Isto é a loiça popular para onde os portugueses do século XV e XVI comiam e bebiam. Claro que as classes superiores já tinham a porcelana, que vinha das Índias. Eu estou aqui porque há aqui uma peça extremamente curiosa. É uma peça sinistra, uma adaga mortal. Reparem, também isto é entrar por um corpo dentro. Ora bem, a adaga tem aqui de um lado escrito Portugal e do outro lado escrito Rei, Rei com Y. Como é que a adaga do Rei de Portugal, isto é sem dúvida uma peça dos fins do século XV, veio parar a Moura? Bom, há uma explicação que eu admito, que é esta. Quando Dom João II matou à punhalada, com a adaga, o Duque de Viseu, que era seu cunhado e era seu primo direito, fez-se rodear de 3 gigantes. Um era o alcaide-mor de Moura, outro era o almirante do mar e o terceiro era o Diogo da Zambuja. Sabemos que era proibido um nobre aproximar-se do rei armado. Portanto, esses 3 homens que lá estavam serviram-se da adaga do rei, que era esta, e é muito provavelmente que o rei a deixasse depois ficar nas mãos do verdadeiro assassino, que teria sido, portanto, o alcaide-mor de Moura. É uma pura hipótese, mas é uma hipótese com muita verosimilhança. Não sei outra maneira de explicar como é que a adaga assassina do príncipe perfeito teria vindo parar a Moura. Há muito mais para ver e contar aqui na cidade de Moura. Quando eu andava na escola primária, falava-se muito nas terçarias de Moura, mas não me explicaram o que era terçaria. Terçaria é apenas um depósito da pessoa ou da coisa discutida em nome de um terceiro. É de terceiro que vem terçaria. Neste caso, aconteceu o seguinte: Portugal andava em guerra com Castela, uma guerra que nós tínhamos toda a razão. É que quando morreu o rei Henrique IV de Castela, ele deixou o trono à filha, Dona Joana, que era prima direita do nosso Afonso V. Mas aparece um partido a dizer que ela não podia ser rainha, era filha de um amante da rainha, Dom Beltrão da Lacoeva, e puseram-lhe uma alcunha, a Beltraneja. Bom, e é assim que lhe chamamos hoje, a Beltraneja. Realmente é a rainha Dona Joana. Foi a rainha de Portugal, isto casou com o nosso rei Dom Afonso V. Depois isso foi destruído, foi desfeito, e quem fez a paz foi a infanta Dona Brites. Fez um acordo na Vila das Alcáçovas, segundo o qual o príncipe português casaria com a princesa castelhana, e quando casavam e não casavam, porque eles eram bebés, ficavam aqui na posse da tia Dona Brites até que casassem. É claro que nada disto se realizou, Dom João II tinha outros projetos, mas isto é que foram as terçarias de Moura.
das realidades fundamentais da cidade de Moura de hoje é a barragem de Alqueva. Está na nossa frente, estamos junto da Marina, e é claro, isto continua a ser um tema de discussão. Valeu a pena, não valeu a pena? Isto custou 2.300 milhões de euros. Foi um investimento útil, não foi? Continua a discutir-se isto. Queria contar a esse respeito que em 1969, portanto há exatamente 40 anos, eu pus esse problema ao chefe do governo, que era o Sr. Professor Marcelo Caetano, e disse-lhe: há muita discussão, muita dúvida, parece que os terrenos ali não merecem esse valor. O professor Marcelo disse o seguinte: não se trata de uma questão de rentabilidade do investimento. Nada disso, nada disso. O que acontece é que estas povoações da margem esquerda do Guadiana têm realmente uma falta de esperança, de alegria de vida, de felicidade. É realmente esmagador o sentimento de frustração e desânimo que aquela gente nova tem. Bom, e o que fazem é ir-se embora. O governo é responsável pela felicidade de todos os portugueses. Portanto, trata-se de restituir vida e razão para viver a toda essa região. Isto impressionou-me, esta maneira de ver as coisas. A barragem esteve ainda muito tempo na dúvida. A barragem foi inaugurada em 2002, tem, portanto, 7 anos de idade. E, sem dúvida, que até hoje ela não correspondeu a essas esperanças. Mas pensamos o seguinte: a paisagem tem um ritmo diferente da história. Qualquer mudança na paisagem dura dezenas e dezenas de anos. Seria uma ingenuidade pueril julgar que 6 anos depois de inaugurar a barragem a paisagem tinha mudado. Eu gostaria de ouvir, mas não posso, a opinião de alguém que venha aqui daqui a 200 ou 300 anos. Esta região estará então completamente mudada.